Oi, estou aqui num domingo de muito sol e muito frio em São Paulo, né, dia 7 de julho, 2 dias antes do feriado da Revolução Constitucionalista. Venho humildemente agradecer a você que me fez passar da barreira dos 250 mil, na verdade 251 mil, já mais de 251 mil inscritos neste canal, e também lhe pedir que, se você gostar muito do vídeo, você dá um like e também compartilha com redes sociais. Eu vi uma queixa de uma pessoa inscrita, uma senhora inscrita no meu canal, que disse que tenta compartilhar e não consegue. Sinceramente, eu não sei o que fazer para resolver isso, porque o contato que eu tenho com o YouTube é esse aqui, igual de vocês. Eu ponho o vídeo, passa para vocês, o YouTube avisa e tudo bem. Mas peço que compartilhe, que tente compartilhar nas redes sociais, se você gostar. Se não gostar também, é claro que não precisa, né? Pois bem, neste fim de semana, a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa do seu Instituto de Pesquisa, o Datafolha, a respeito dos vazamentos do Intercept Brasil, do Glenn Greenwald, e tem uns resultados interessantes que eu vou aqui decupar. A manchete da Folha hoje, domingo, é a seguinte: maioria da população reprova Moro, mas acha justa a prisão de Lula. O título é meio enganador, porque é o seguinte: reprovar, né? O que é reprovar? Depois eu vou mostrar para vocês com números lá na frente que reprovar é um verbo muito amplo. Reprovar, um cidadão que reprova, ele não está dizendo que é ilegal, ele não está dizendo que é ilícito, ele está dizendo que reprova, que não gostou. A Folha não esclarece isso. E eu quero ler os números que, de certa forma, contrariam. 58% dos brasileiros reprovam o Moro. Reprovam, se é que a pesquisa Datafolha está certa. Mas a mesma pesquisa Datafolha diz, primeiro, que a prisão de Lula é justa, 54%. 54%, ou seja, mais da maioria da população, acha que a prisão de Lula é justa, e sobre isso não há o que discutir, né? Agora, se o cidadão reprova o Moro, e tem muita gente aqui que está reprovando o Moro, e ao mesmo tempo achando que a prisão do Lula é justa. Ou seja, quem acha que a prisão do Lula é justa não acha que o Moro foi parcial ao sentenciá-lo. Estou certo? Pelo menos é a minha lógica, não é a lógica do Datafolha, do Mauro Paulino, nem a lógica da Folha, mas é a minha. Há uma diferença grande de 54% para 58%, e essa margem é de gente que diz que reprova Moro, mas não admite que a sentença seja parcial, como quer a defesa do Lula. Afinal de contas, se fosse parcial, a condenação seria injusta. Ao contrário, a Folha dá com muito estardalhaço: a popularidade do Moro caiu de 57% para 52%. Olha, soma a popularidade da esquerda inteira, toda a bancada da esquerda. Soma. Não precisa somar, fazer média, não. Soma, vê se dá isso. Soma a popularidade do Supremo Tribunal Federal. Agora precisa fazer uma pesquisa. E a pesquisa da Folha tem uma malandragem. A Folha é parceira do Intercept Brasil. Então, eu, como leitor e assinante da Folha, gostaria de ter visto o que os entrevistados do Datafolha acham dos vazamentos que até agora não foram comprovados do Intercept Brasil. Eu tenho, e do Glenn, né, Greenwald, eu tenho contato com muita gente. Eu já falei aqui no Walter Maierovitch, que é um dos meus gurus das questões jurídicas, e o Walter acha que, como 58% dos brasileiros, que o Moro fez uma coisa reprovável. Eu só respondo ao Walter aqui, publicamente, que eu não tive nenhuma notícia de que os tais vazamentos, entre aspas, sejam verídicos, ou seja, tenham passado por uma perícia. Se o Walter sabe, ele é meu amigo, pode me ligar e me dizer onde foi que ele leu a notícia de que a perícia atestou
a autenticidade dos vazamentos de Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald está aqui no Brasil porque ele é sócio do Edward Snowden, naquele episódio do Wikileaks, e ele é uma pessoa não grata nos Estados Unidos. Apesar de dizer, olha, se fosse dos Estados Unidos, um juiz jamais faria isso. E diante de uma denúncia dessa, a condenação seria cancelada. Precisa ver o que é que lá nos Estados Unidos acham do Edward Snowden e das coisas que Glenn Greenwald divulgou a respeito de segredos de Estado nos Estados Unidos. 54%, segundo a pesquisa Datafolha, da população brasileira acha que o Moro deve ficar no ministério. Ou seja, isso aqui cria um impasse político terrível. O Moro terminará sendo um concorrente muito pesado dessa gente que está se aproveitando desse vazamento, que também se pode dizer que é criminoso, uma vez que até agora não apareceu a história de como é que o Glenn Greenwald, o Verdevaldo, né, chegou às mensagens. Até agora ninguém provou que era uma coisa lícita. E eu quero também estabelecer aqui uma discussão que é a seguinte: se o Moro é parcial, Gilmar Mendes não é parcial, né? Ele soltou o Silval Barbosa depois de um telefonema dele. Ele soltou o Paulo Preto, que conheceu no Palácio do Planalto como assessor técnico do Aloysio Nunes Ferreira, que era secretário-geral da presidência, e ele era assessor jurídico. Depois o Fernando Henrique o nomeou advogado-geral da União e ministro do Supremo, assim como o Lula fez com o atual presidente, Dias Toffoli. Ele não disse que padrinho de casamento não é parente, para justificar que soltava aquele Jacob Barata lá dos ônibus do Rio, cujo advogado, Sérgio Bermudes, é sócio da mulher dele, dona Guilmar Mendes. E por aí afora. O Dias Toffoli soltou o Zé Disseu, que foi chefe dele, vive achando truque para soltar o Lula, vai querer agora votar esse negócio da segunda instância aí da jurisprudência, que é um absurdo. Uma jurisprudência que foi formada 4 vezes, há 3 anos, pelo plenário do Supremo, ser submetida ao sabor das mudanças de opinião do Gilmar Mendes e da fidelidade partidária do Dias Toffoli. Pois então, em relação à Folha, é um pouco complicado para mim falar isso, eu trabalhei na Folha, sou jornalista, mas a Eliana Machado Ferreira, viúva do gênio da publicidade, Neil Ferreira, me lembrou, eu trocava muitos e-mails com o Neil, numa época em que a Folha fazia muitas denúncias com a questão da privatização. Uma vez eu fiz um comentário, na época eu estava na Rádio Jovem Pan, e o Neil me escreveu, e a Eliana me lembrou, me dizendo o seguinte, que ele juntou todo o noticiário da Folha a respeito das privatizações e não tinha nada. E ele botou isso, ele me escreveu no e-mail e publicou isso nas redes sociais e tal. Não tinha nada. De fato, até agora não aconteceu nada. Assim como não aconteceu com aquela manchete da Folha espetacular sobre os disparos de WhatsApp. A Folha gosta de WhatsApp, Telegram, né? Aplicativos de telefone, para eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro foi diplomado, foi empossado e até agora não apareceram resultados dessa denúncia feita pela colega Patrícia Campos Mello. Eu não sei não, mas se não aparecer nenhuma perícia dessa mensagem, mesmo que a Polícia Federal não descubra se houve crime, aí isso vai ficar nisso aí. Acha que o Moro perder 7 pontos de popularidade diante de toda essa carga? Porque não é o Intercept Brasil. O Jornal Nacional fez um carnaval. Agora a Folha está... queria quebrar o sigilo de assuntos da Venezuela. Licença. Bom, eu achei uma matéria interessante hoje no jornal. Às vésperas da votação no plenário da Câmara dos Deputados, a proposta que modifica as regras para se aposentar no Brasil conta com o apoio de 247 deputados, segundo o placar da Previdência feita pelo Estado.
Desses, 229 afirmam que dariam sim à reforma, com o mesmo teor que foi aprovado na comissão especial, e 18 condicionaram a aprovação a ajustes. Seriam precisos mais 61 votos para chegar a 308, que são necessários para os 3/5 para aprovar a emenda à Constituição na Câmara, né? Agora, é o maior apoio já registrado lá no placar. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse, neste domingo, que nos cálculos do governo já existem 330 votos para aprovar a proposta da reforma. 330 votos é uma boa folga, e foi numa conversa que ele teve com o Rodrigo Maia. Agora, nessa notícia, diz o seguinte: a proposta de Michel Temer, que foi aprovada na comissão especial, o placar da Previdência apontava rejeição de 225 deputados ao texto e apoio de apenas 83. Eu quero lembrar que tem muita gente que disse que o Bolsonaro devia ter botado o projeto do Temer. O projeto do... o projeto não é do Bolsonaro porque a Câmara refez, porque não tem nada... Sim, o projeto está sendo aprovado, a Câmara mexeu como mexe em tudo, mas o original, até o tal da meta, a tal da meta de 1 trilhão, é uma meta que foi fixada pelo Paulo Guedes. Quer dizer, tem certas... Não adianta, aliás, o sol está brilhando na janela, não adianta tapar o sol com a peneira. Aí o Bolsonaro faz uma frase infeliz, que é essa, por exemplo, de que o Brasil é uma virgem que desperta o desejo de um tarado. Isso apaga tudo. Não, a proposta da Previdência é uma vitória do Brasil, mas quem conduziu o Brasil nessa vitória foi o Bolsonaro, tá? Antes de terminar, eu quero aqui render minha saudade a um grande amigo, Salomão Schwartzman, que já não está mais entre nós, uma pessoa de um bom gosto incrível, muitas vezes dei entrevista para o programa dele na Arte 1, e também a perda do João Gilberto. O João Gilberto tem uma grande contribuição à humanidade, não apenas à música. Ele mostra que o simples é que é belo, não é o complexo, mas que o simples exige muito talento, muita dedicação, muita concentração e muita técnica. Adeus, que Deus os tenha ao seu lado, João Gilberto e Salomão Schwartzman. Direto ao assunto. Em pé, e só a verdade nos salvará.